Se você tivesse que escolher entre ser amado ou ser temido, qual dos dois garantiria sua sobrevivência? Essa pergunta atravessou séculos e foi respondida com frieza por Maquiavel. O amor é instável, mas o medo raramente falha. A verdade é que o amor depende da gratidão, da memória e da lealdade das pessoas. Mas todos nós sabemos como esses laços podem ser frágeis. Um favor esquecido, uma palavra mal interpretada, um momento de fraqueza, e aquilo que parecia inabalável desaparece em segundos. Já o medo não pede lembrança. O medo não precisa ser cultivado todos os dias. Ele se impõe, se instala e permanece mesmo quando o amor evapora. Quantas vezes você já acreditou no discurso de alguém que dizia estar ao seu lado por carinho ou lealdade, apenas para descobrir que no primeiro sinal de dificuldade, esse mesmo alguém virou as costas? O amor é como um pacto silencioso que se rompe sem aviso. Já o medo é um contrato que ninguém ousa quebrar, porque quem tenta pagar o preço sente a consequência na pele. É cruel, mas é real. Os homens esquecem a bondade recebida, mas raramente ignoram o temor das consequências. Governantes souberam disso ao longo da história. Líderes, generais, políticos, até mesmo chefes de família. Quem se apoiou apenas no amor do povo, dos soldados ou da própria família, muitas vezes acabou traído. Mas aqueles que aprenderam a dosar o medo, aqueles que compreenderam que o respeito nasce do limite e não da entrega total, esses se mantiveram no poder. É desconfortável admitir, mas todos nós reconhecemos essa lógica no dia a dia. O colega de trabalho que só respeita quando você se impõe, o parceiro amoroso que só valoriza quando você coloca limites claros, a sociedade que obedece mais à ameaça de punição do que ao apelo à bondade. E aqui está a grande quebra de expectativa. Não estou falando de violência cega, de terror constante ou de crueldade gratuita. O verdadeiro poder não está em ser odiado, mas sim em ser percebido como alguém que deve ser respeitado. Alguém cuja paciência não pode ser testada sem consequências. O medo é confiável porque nasce da autopreservação. Não importa o tempo, não importa a cultura, não importa o vínculo, todos, em algum momento, cedem diante dele. Imagine um rei. Ele pode ser amado pelo seu povo, celebrado nas festas, reverenciado nos discursos. Mas basta uma crise, um inimigo mais forte, uma promessa não cumprida, e esse amor se transforma em desprezo. Agora, imagine o mesmo rei, mas envolto na aura de alguém que, mesmo generoso, é lembrado constantemente de que sua mão também pode punir. Esse rei não precisa ser cruel diariamente, não precisa levantar a espada a todo instante. Basta que todos saibam que a espada existe e que cair sob ela é uma possibilidade real. O medo mantém a ordem quando o amor falha. É exatamente por isso que Maquiavel afirmou: se não é possível ser amado e temido ao mesmo tempo, escolha ser temido. Porque o amor se apaga, o medo permanece. Porque a gratidão é volátil, mas a cautela é duradoura. Porque no jogo da dominação e da autoridade, quem controla o medo governa mesmo sem levantar a voz. E ainda que essa ideia pareça sombria, ela explica muito do que vemos hoje. Nos relacionamentos, no trabalho, na política, até mesmo nas igrejas. O amor é celebrado em palavras, mas quem dita as regras é sempre o medo. A pergunta é: como usar isso a seu favor sem se transformar em um tirano? Como aplicar a lei maquiavélica que garante respeito, mas sem ultrapassar a linha que transforma o medo em ódio? É exatamente isso que você vai descobrir agora. Você já percebeu como um amor, por mais belo que pareça, é sempre condicionado? Amar alguém é depender da memória, da reciprocidade, da gratidão. E se tem algo que o ser humano faz com perfeição, é esquecer. Esquece favores, esquece gestos, esquece até quem esteve ao lado nos momentos mais difíceis. O amor é uma chama bonita, mas que se apaga com o vento da conveniência. E quando isso acontece, tudo que foi construído em cima desse vínculo desmorona como areia. Já o medo não pede lembrança. Ele não depende da gratidão. O medo é instinto puro, primitivo, enraizado na natureza humana. Ele age antes mesmo de pensarmos. É por isso que, desde os tempos mais antigos, governantes entenderam que a confiança verdadeira não vinha da promessa de amor,
mas da certeza de que o desafio traria consequências. Maquiavel sabia disso e não teve medo de expor a verdade. O amor é frágil porque depende demais da vontade do outro. O medo é confiável porque nasce da autopreservação. Todos nós, sem exceção, sentimos o impulso de recuar diante do perigo. É automático. Não importa se estamos falando de um rei diante de seu povo, de um chefe diante de seus funcionários, ou até de você em um relacionamento. O amor pode gerar afeto, mas o medo garante obediência. E o detalhe mais desconfortável é que muitas vezes o medo não precisa nem ser usado. Só a lembrança da possibilidade já é suficiente para manter a ordem. Pense em quantas situações você já viveu em que a bondade não foi suficiente para manter o respeito. Quantas vezes alguém se aproveitou da sua paciência, do seu silêncio ou da sua boa vontade? Mas basta uma única vez em que você traça um limite claro, em que você mostra que existe uma linha que não pode ser ultrapassada e, de repente, a postura da outra pessoa muda completamente. O medo cria fronteiras invisíveis que o amor jamais conseguiria erguer. Isso não significa ser cruel. Significa compreender que a natureza humana responde mais rápido à ameaça de perda do que à lembrança de carinho. É justamente aqui que começa a verdadeira lei do poder. Não ser odiado, mas ser percebido como alguém que não pode ser testado impunemente. É o olhar firme que fala mais do que 1000 promessas. É o silêncio calculado que pesa mais do que qualquer justificativa. É a presença que se impõe, mesmo sem levantar a voz. Esses sinais não exigem violência, mas carregam consigo a mensagem clara de que desafiar você tem um custo. E esse custo, ninguém quer pagar. Se o amor depende de um laço de lealdade que pode ser quebrado, o medo depende da sobrevivência, e é por isso que ele é mais confiável. Essa é a chave que Maquiavel entregou. A chave que muitos ignoram porque preferem acreditar em uma versão romântica do mundo. Mas a história, a política e até a vida pessoal provam, dia após dia, que quem controla o medo nunca perde totalmente o controle. E é aqui que começamos a enxergar a primeira grande lição desse tema. Compreender o problema com o amor é o passo inicial para entender por que o medo governa. O amor sempre foi exaltado como a força suprema, mas Maquiavel nos alerta que essa visão é uma armadilha. Quando acreditamos que o amor é suficiente para sustentar relacionamentos, lealdades ou até impérios, nos colocamos em posição de vulnerabilidade. O problema não é o amor em si, mas a sua natureza frágil. Ele depende da memória, e a memória humana é seletiva, falha, volúvel. Um dia você é lembrado como alguém essencial, no outro é descartado sem cerimônia. O amor precisa ser constantemente alimentado, como uma fogueira que exige lenha o tempo todo. Sem esse esforço diário, ele se apaga. O medo, por outro lado, não precisa de manutenção. Ele está sempre presente, porque nasce do instinto mais primitivo, a autopreservação. Não importa se estamos falando de política, de trabalho ou de relacionamentos. O amor pode ser rejeitado, mas o medo raramente é ignorado. A pessoa pode deixar de amar você, pode deixar de ser grata, pode até negar tudo o que viveram juntos, mas dificilmente esquecerá a sensação de cautela que você foi capaz de provocar. E isso acontece porque o medo cria barreiras invisíveis que moldam um comportamento humano. Ele não pede explicação, não depende de promessas, não espera reciprocidade. Ele age silenciosamente, guiando decisões, travando impulsos e impondo limites. É por isso que líderes que se apoiaram apenas no amor caíram, enquanto aqueles que souberam usar o medo se mantiveram firmes, mesmo diante de crises. No seu dia a dia, essa lógica também se aplica. Pense na vez em que alguém se aproveitou da sua bondade porque sabia que você não ia reagir. Pense em como certas pessoas só mudaram de atitude quando sentiram que não podiam mais brincar com a sua paciência. É nesse ponto que percebemos o verdadeiro problema com o amor. Ele é bonito no discurso, mas insuficiente na prática. A gratidão não sustenta poder. A lealdade movida apenas por carinho pode evaporar na primeira tentação. O medo não precisa ser constante, nem explícito. Basta existir como possibilidade. É isso que o torna confiável, duradouro, quase imutável. Enquanto o amor exige reforço diário, o medo permanece em silêncio, lembrando que todo ato tem consequência. E é essa confiança,
essa previsibilidade que faz dele uma arma tão poderosa no jogo da dominação e do respeito. O medo é confiável porque está entranhado na nossa natureza. Antes mesmo de sabermos falar, já sabíamos temer. Uma criança não precisa aprender a ter medo do escuro ou de estranhos. Isso vem de dentro. É instinto de autopreservação. O amor, ao contrário, precisa ser ensinado, cultivado, nutrido. O medo nasce pronto. Ele é a linguagem mais antiga da humanidade e talvez por isso nunca perca sua força. Se você observar com atenção, verá que praticamente tudo ao seu redor é regido por essa lei oculta. Pessoas seguem regras não porque amam a ordem, mas porque temem a punição. Funcionários não chegam no horário porque amam a empresa, mas porque temem perder o emprego. Alunos não estudam apenas porque amam aprender, mas porque temem reprovar. Até em relacionamentos, muitos permanecem juntos não só por amor, mas pelo medo de ficar sozinhos, de perder status, de enfrentar o vazio. O amor é volátil, pode ser substituído, trocado, esquecido. O medo é constante. Ele não precisa de lembrança, apenas da possibilidade. E é justamente essa constância que o torna mais confiável. Você pode até conquistar o amor de alguém, mas nunca terá garantia de que ele permanecerá. Já o medo, ele não pede fidelidade, ele se impõe naturalmente, com ou sem a sua permissão. E aqui entra a lógica fria de Maquiavel. Ele percebeu que quem se apoia apenas no amor está sempre vulnerável. O amor é bonito, inspira poemas, discursos e promessas, mas não protege contra a traição. O governante amado hoje pode ser odiado amanhã. O amigo fiel de ontem pode se tornar o inimigo de hoje. E é nesse espaço instável que o medo mostra sua superioridade. Em O Príncipe, Maquiavel foi direto. Se um líder precisa escolher entre ser amado ou ser temido, deve escolher ser temido. Não porque o amor não tenha valor, mas porque ele é instável, sujeito a variações do tempo e do interesse. O medo, por outro lado, é constante, previsível, confiável. Ele não depende da bondade das pessoas, mas da sua autopreservação. Mas atenção, quando Maquiavel fala do medo, ele não está defendendo crueldade desenfreada nem tirania cega. Ele está falando de equilíbrio. O medo que governa não é aquele que transforma o líder em um monstro odiado, mas aquele que cria respeito duradouro. É o medo que faz com que ninguém se arrisque a testar seus limites. É a lembrança silenciosa de que certas linhas não podem ser cruzadas sem consequências. Imagine um governante que tenta basear sua autoridade apenas no amor. Ele pode ser carismático, pode distribuir favores, pode ser querido por todos. Mas basta uma crise, uma escassez, uma promessa quebrada, e esse mesmo povo que o aplaudia passa a atacá-lo. O amor se transforma em ódio com facilidade assustadora. Agora, imagine o governante que cultiva respeito misturado a um temor calculado. Esse líder pode até não ser amado com fervor, mas sua posição será mais segura, porque ninguém ousa derrubá-lo sem pensar duas vezes. E essa lógica não se limita a reis ou príncipes. No trabalho, no amor, nas amizades, a regra é a mesma. Quem busca apenas ser amado se decepciona rápido. Quem entende que o respeito nasce da mistura entre confiança e temor, tem em mãos uma forma de poder que atravessa séculos. É por isso que Maquiavel continua atual, porque ele não fala sobre ideais românticos, mas sobre a realidade nua e crua da natureza humana. O que poucos percebem é que o amor pode até atrair, mas é o medo que mantém. E entender essa diferença é o que separa os que sonham com poder dos que realmente o conquistam. Mas aqui existe uma armadilha perigosa. Se o medo é mais confiável que o amor, por que tantos líderes, chefes ou até parceiros acabam destruídos por ele? A resposta está no excesso. O medo, quando ultrapassa o limite, deixa de ser respeito e se transforma em ódio. E o ódio é um veneno lento que se acumula até encontrar uma chance de vingança. O homem que é apenas temido pode resistir por um tempo, mas cedo ou tarde será derrubado. Maquiavel entendia isso com clareza. Ele não sugeria governar pelo terror absoluto, mas por um equilíbrio delicado. Ser respeitado o suficiente para não ser desafiado, mas não tão cruel a ponto de ser odiado. Porque o ódio é diferente do medo. O medo paralisa. O ódio mobiliza. O medo impede o ataque. O ódio cria conspirações. Um líder odiado, um parceiro odiado, um chefe odiado, cedo ou tarde encontra alguém disposto a arriscar tudo para derrubá-lo.
Pense em figuras históricas. Quantos tiranos acumularam poder absoluto pelo medo, mas caíram quando o ódio coletivo se tornou insuportável? Quantos reis perderam a coroa? Quantos ditadores perderam a vida? Quantos relacionamentos ruíram porque a linha entre respeito e abuso foi ultrapassada? O medo, quando dosado, garante estabilidade, mas quando usado em excesso, vira um convite para a ruína. E isso não acontece apenas na política, acontece no cotidiano. O chefe que humilha demais os funcionários pode até manter a obediência por um tempo, mas planta dentro de cada um a semente do ressentimento. O parceiro que controla em excesso pode até impedir a perda imediata, mas alimenta dentro do outro o desejo secreto de libertação. O pai que governa os filhos apenas pelo terror pode até ter silêncio em casa, mas cedo ou tarde terá distanciamento e rejeição. O segredo, portanto, está na dosagem. O medo deve ser lembrado, mas não constante. Deve ser uma sombra, não uma prisão. Ele deve servir como aviso, não como sentença diária. É a sutileza que garante a eficácia. Mostrar que existem limites é essencial, mas ultrapassar o ponto transforma respeito em revolta. E é nesse equilíbrio delicado que está a verdadeira arte do poder. Usar o medo sem se tornar escravo dele. Mostrar firmeza sem cair na crueldade. Impor respeito sem despertar conspirações. O medo funciona porque é instintivo, mas para permanecer útil, ele precisa ser dosado com inteligência. É nesse ponto que entramos no jogo mais sutil. Como usar o medo sem precisar levantar a mão, sem se transformar em um monstro, sem carregar a marca da crueldade. O poder mais refinado não está no grito, mas no silêncio. Não está na ameaça explícita, mas num olhar que dispensa palavras. Maquiavel já dizia que um governante inteligente não precisa castigar a todo momento. Basta que todos saibam que ele pode fazê-lo. Essa possibilidade, esse espectro de consequência, é mais forte do que qualquer violência diária. No cotidiano, isso significa dominar pequenas atitudes que comunicam firmeza. É falar menos do que sabe. É não entregar todas as cartas de uma vez. É reagir com calma calculada quando esperam que você exploda. É mostrar, sem dizer, que você não é alguém a ser testado levianamente. Um silêncio bem colocado pode ser mais afiado do que um discurso inteiro. Uma pausa longa antes de responder pode gerar mais cautela do que uma ameaça direta. No trabalho, por exemplo, quando alguém tenta invadir seus limites, não é necessário levantar a voz ou humilhar. Às vezes, basta uma resposta fria, um olhar firme, uma decisão tomada sem hesitação. Isso cria um espaço psicológico em que a outra pessoa entende que existem fronteiras invisíveis que não devem ser atravessadas. Nos relacionamentos, funciona de forma semelhante. Mostrar que você não tolera desrespeito, que sua paciência não é infinita, que o outro não tem domínio completo sobre você. Não é sobre ser agressivo, é sobre ser impenetrável. Esse jogo de sutileza gera um tipo de respeito diferente, mais duradouro, porque não se trata apenas de medo do castigo, mas do desconforto diante do mistério. O que as pessoas não conseguem prever, elas temem. O que não entendem, respeitam. Ser transparente demais, previsível demais, é se entregar. Já a incerteza estratégica cria um campo de cautela, onde você é sempre considerado uma variável perigosa. Maquiavel compreendia isso. Ele sabia que governar pelo medo não significava governar pelo sangue, mas pelo controle da percepção. A verdadeira força está em construir uma presença que inspira dúvida. Dúvida sobre até onde você pode ir. Dúvida sobre o que aconteceria se resolvesse agir. Essa dúvida cultivada de maneira silenciosa é um escudo mais poderoso do que qualquer muralha. E aqui surge a pergunta inevitável. Se o segredo está no equilíbrio, como encontrar o ponto perfeito entre respeito e cautela? Como construir uma imagem que não gera ódio, mas nunca permite que os outros esqueçam que você deve ser levado a sério? O verdadeiro poder não está apenas em provocar medo, mas em equilibrá-lo com algo que o torne suportável, o respeito. O respeito nasce quando as pessoas compreendem que, embora você tenha o poder de punir,
também tem a sabedoria de não usá-lo de forma leviana. É nesse ponto que surge a aura do líder forte, do parceiro inabalável, da figura que não precisa provar nada, porque todos já entenderam seus limites. Quando o medo se mistura ao respeito, acontece algo fascinante. As pessoas passam a obedecer não apenas pela cautela, mas pela percepção de justiça. É o funcionário que segue ordens porque sabe que, se falhar, haverá consequência, mas também sabe que o chefe não pune por capricho. É o parceiro amoroso que mantém limites porque entende que o excesso será cobrado, mas sem perder a confiança na relação. É o povo que obedece porque percebe que o governante, embora firme, não é arbitrário. Esse equilíbrio é delicado, mas extremamente poderoso. Quem é apenas amado perde o controle. Quem é apenas temido desperta ódio. Mas quem consegue ser respeitado porque inspira tanto admiração quanto cautela, conquista algo muito mais raro: estabilidade. Essa é a forma mais refinada de poder, porque não exige esforço constante. Não há necessidade de repetir ameaças ou de exigir amor todos os dias. Basta que as pessoas internalizem a certeza de que você é alguém que pode punir se necessário, mas que prefere manter a ordem. E perceba, não estamos falando de uma máscara temporária, mas de uma identidade construída pouco a pouco. Seus gestos, suas palavras, seu silêncio, tudo comunica. Se você quer ser respeitado, deve alinhar cada detalhe à imagem de alguém que inspira confiança e temor na mesma medida. O olhar seguro, a voz firme, a postura controlada. Pequenos sinais se tornam símbolos, e símbolos se transformam em verdade. Maquiavel sabia que o medo sozinho era perigoso, e que o amor sozinho era inútil. A resposta estava sempre no equilíbrio entre os dois. Respeito é a ponte que une essas forças contrárias. O respeito é o cimento invisível que mantém tudo de pé. Quando as pessoas acreditam que você é justo, mas também sabem que não é tolo, elas escolhem se alinhar, não por devoção cega, nem por pavor irracional, mas por uma mistura irresistível de prudência e reconhecimento. E é exatamente nesse ponto que surge o segredo que poucos têm coragem de aplicar: entender que o verdadeiro poder não está nem no amor isolado, nem no medo isolado, mas na fusão deles, um equilíbrio raro, frágil, mas imbatível. Chegamos ao ponto mais delicado dessa jornada. No fim das contas, não é o amor puro que sustenta o poder, nem o medo puro que garante obediência. É a fusão entre eles, filtrada pelo respeito, que cria estabilidade. Quando as pessoas entendem que você pode punir, mas prefere manter a ordem, que pode reagir, mas escolhe a calma, que pode destruir, mas prefere construir, é aí que você se torna imbatível. Esse equilíbrio não é fácil, mas é exatamente ele que separa aqueles que são lembrados dos que são esquecidos. Agora, eu quero falar diretamente com você que chegou até aqui. Se essa mensagem fez sentido, se em algum momento você sentiu algo diferente, como se estivesse enxergando o mundo com outros olhos, então este canal é para você. Inscreva-se agora e faça parte de quem decidiu não viver como peça, mas como jogador. E mais, eu quero que você comente aqui embaixo: eu recebo. Se essa mensagem falou com você, se você entendeu o valor dessa lei maquiavélica e decidiu aplicá-la na sua vida. Escreva isso como um compromisso consigo mesmo. Não esqueça de deixar o seu like. Esse gesto simples mostra que você valoriza esse conhecimento e me ajuda a continuar trazendo conteúdos que despertam mentes. E não pare aqui. O próximo vídeo já está na tela e é nele que você vai dar o próximo passo no jogo do poder. Clique agora e continue a construção do seu arsenal de estratégias.